Olá, boa noite. Como estáis vós que eu estou mal? Mas vós vais estar bem e eu acho muito bem. Como estáis? Estamos atrasados, como sempre. Hoje é a jornada de oração 374, acho eu. E vós como estáis? Hoje não aparece ninguém. Cheguei atrasado, peço desculpa, lamento, mas aconteceu e aconteceu. E estáis todos bem, não está? Mónica Gomes diz assim. Rita Muniz, Alzira Santos, Teresa Neto. Atrasei-me um pouco. Esperai com paciência, que eu também espero com alguma paciência o meu atraso. Queria fazer uma coisa e acho que já não vou fazer hoje. E é pena porque eu queria mesmo fazer. Também vocês não me podem ajudar. Agora, olha. Por isso é que eu não gosto de atender pessoas até muito tarde. Depois já sei que eu me atraso. Olá a todos, muito boa noite. Espero que estejam todos muito bem. Se não estiverem bem, é mau. É bom. Se estiverem bem, ainda bem. Olha, já agora que vocês estão aí, e eu hoje queria falar sobre uma música que eu não sei muito bem como se chama, que é Resign Up, ou Up, Resign. Vocês sabem como é. Digam lá, que é para eu ver. Estão-me a ouvir? Ou só eu é que me estou a ouvir a mim próprio? Olá, Dete. Eu queria uma música que é... Eu não sei se é Resign Up, Rise Up. É isso. Deixa-me ver se eu encontro aqui o vídeo com legendas que eu queria falar sobre isso. Eu li a blusa. Deixa-me cá ver como descreve. Já não vi nada. Foi no instante. Rise Up. Não é? Meu inglês... Ah, está aqui, está aqui. Vê se é esta. Mas é por acaso está cantada por esta, mas não era esta que eu queria. Eu vou já ver. Deixa-me ver. Olha, até gosto da voz desta mulher. Faz bem ouvir um bocadinho de música, tá bem? And I 'Cause
silences and quiet, and it feels like it's getting hard to breathe. And I know you feel like dying, but I promise we'll take the world to its feet. Ooh, on dance, bring it to its feet. On dance, and I rise up, I rise like the day. I rise up, I rise unafraid. I rise up, and I do it 1,000 times again. That we had each other. Yeah. We will rise, we will rise, we'll rise up. Oh, we'll rise. I'll rise up, I'll like the waves, I'll rise up. In spite of the ache, I will rise 1,000 times, yeah. And we'll rise up, like the waves, we'll rise up. In spite of the ache, we'll rise up. And we'll do it 1,000 times again. We will rise. Espero que tenham gostado da música e da cantora também, porque ela canta muito bem. Mas, pronto, mas não era isso, só me interessava a letra. Só me interessava a ler a letra e é erguer-se. Tu estás danificado e cansado de viver a vida em um carrossel e tu não podes encontrar o lutador, mas eu vejo isso em ti, então nós vamos sair disso e mover montanhas. Nós vamos mesmo sair disso e mover montanhas. Eu irei erguer-me, eu erguerei-me como o dia. Eu irei erguer-me sem medo, eu irei erguer-me, eu vou fazer isso 1000 vezes novamente e eu irei erguer-me. Alta como as ondas, eu irei erguer-me, apesar da dor, eu irei erguer-me. E eu irei fazer isso milhares de vezes novamente para você. Quando o silêncio não é quieto e parece que está ficando difícil de respirar, eu sei que você se sente como se estivesse morrendo, mas eu prometo que vou levar o mundo a seus pés e mover montanhas. Nós vamos sair disso e mover montanhas. Eu irei erguer-me como o dia, eu irei erguer-me. Eu irei erguer-me sem medo, eu irei erguer-me, eu vou fazer isso 1000 vezes novamente. Tudo o que precisamos é de esperança.
E para isso temos um ao outro. E para isso temos um ao outro. Nós ascenderemos, ascenderemos, ascenderemos e ascenderemos. Eu irei erguer-me como o dia. Eu irei erguer-me, apesar da dor, eu me erguerei 1 milhar de vezes novamente. E nós nos ergueremos. Nós ergueremos-nos como as ondas, nos ergueremos, apesar da dor, nós nos ergueremos. E nós vamos fazer isso milhares de vezes. Para você. Portanto, é uma canção que fala, então, num sofrimento. Não fala em desistir do sofrimento, fala num sofrimento. E fala na coragem que se tem de vencer qualquer tipo de sofrimento em que nós nos conseguimos erguer, porque queremos. A nossa intenção e o nosso compromisso é sempre erguermos todos os dias, erguermos como o dia se ergue, nós ascendermos, e é por isso que nos temos um ao outro. É para isso mesmo. Nós temos-nos uns aos outros para nos podermos erguermos, para podermos ascender e, sobretudo, para podermos sair daquela dor, daquele sofrimento que qualquer um nos encontramos. A canção em si nunca fala em desistir, fala em erguermos, ajudando-nos uns aos outros, em ascendermos, em modificarmos, nos transformarmos a situação que nos está a causar a dor, o sofrimento, o desconforto. É uma canção que hoje todo dia me passou pela cabeça. E eu tinha que falar dela hoje, porque nós às vezes nos sentimos como se estivéssemos a morrer. Mas nós temos que permitir a nós próprios levar o mundo para diante e levar o mundo aos pés de quem sofre. Quando o silêncio é inquietante, que é o que muitos fazem no sofrimento, tornam-se silenciosos e não transmitem a sua mensagem, e quando parece que está tudo perdido e que nós até ficamos com dificuldade em respirar, logo alguém dirá que eu vou prometer que te vou ajudar, vou levar o mundo aos teus pés, vou mover montanhas e nós vamos sair disso, da situação. E comprometemos-nos em fazer isso milhares de vezes, as vezes que forem necessárias, quer para ti, quer para mim. Uma canção que deve ser é uma letra interessante. Essa letra não foi feita por acaso. A tradução pode não estar muito bem feita, mas esta canção não foi feita por acaso. Esta canção foi feita por um momento de sofrimento de alguém, que alguém escreveu esta canção, e por isso é que ela hoje me passava muitas vezes, porque vê-se no dia a dia um maior sofrimento. Então nós vamos usar essa canção, Raise Up, para nos erguermos, para termos força, para ultrapassar os nossos obstáculos. Na dor, o silêncio torna-se ruidoso. Às vezes não. Torna-se para nós, mas para os outros é mesmo um silêncio inquietante. Então,
nós devemos fazer tudo o que pudermos para quando à nossa volta existe alguém em sofrimento, para ajudar esse alguém a erguer-se, para se erguer em conjunto. Porque, na verdade, todos nós passamos um pouco pelo sofrimento. É apanágio nosso, como seres humanos, até para o nosso crescimento, nós muitas vezes passarmos por algum sofrimento. Mas isso não quer dizer que ficamos quietos, calados, que não nos manifestamos e que não digamos que estamos em sofrimento, que estamos em tristeza, que estamos em angústia. Temos que fazer isso para não nos dar alguma coisa e para que nós muitas vezes, pois, ao não fazermos isso e as pessoas não percebermos como nós estamos, muitas vezes depois a tendência é desistir da própria vida. E cada vez vê-se mais pessoas a desistirem da própria vida, porque a vida não está fácil, porque os valores também não são os mesmos que eram antigamente, porque quando nós tivemos bons valores também não os soubemos usar, não os incutimos em nós, porque muitas vezes os valores também foram erradamente transmitidos a nós. Existem vários prismas para se observar um problema e uma dor, nunca devemos esquecer, porque os valores podem-se também não adaptar à nossa própria personalidade e maneira de ser, e porque também, de alguma forma, nós não valorizamos aquilo que devemos valorizar, que é o mais correto, que é o mais sábio, que é o erguer-se. Se eu caio, ergo-me. Se alguém cai ao meu lado, eu ajudo a pessoa a erguer-se. Evidentemente que usando o silêncio ensurdecedor para nós próprios e não comungando desse silêncio com ninguém. Evidentemente que muitas vezes as pessoas ocupadas consigo próprias não veem os sinais da própria vida e daquele amigo, por exemplo, daquele companheiro, daquela companheira, daquela pessoa que passa por nós, conversa de vez em quando connosco e não nos apercebemos pela preocupação que nós temos, ou seja, pela despreocupação que nós temos em não nos preocuparmos com os sinais que a própria vida nos dá e que o próprio momento nos transmite. Às vezes as pessoas não são capazes de manifestar através da palavra e através dos gestos e através da sua linguagem corporal, não são capazes de manifestar, uns porque não sabem ler os sinais, outros porque não os sabem transmitir, e é por isso que o silêncio se torna ensurdecedor, inquietante, e é por isso que o silêncio acaba por ser o caminho que leva à autodestruição ou à destruição de alguém. Precisamos ter sempre em conta de termos a esperança, de termos a fé, de nos sentirmos realmente de nos sentirmos realmente com uma grande fé e uma grande esperança para vermos e para conseguirmos lutar. Tu estás danificado, cansado de viver a vida em um carrossel e este princípio de ler da canção define logo a própria canção de alguém que nota o sofrimento de outro alguém, até do seu próprio sofrimento, e tu não podes encontrar o lutador, mas eu vejo isso em ti, então nós vamos sair disso e mover montanhas e iremos erguer-nos. Eu
irei erguer-me e te ajudarei a ti a erguer-te. É uma mensagem interessante, muito espiritual e muito material ao mesmo tempo. É o equilíbrio entre a fé e a razão, a espiritualidade e a materialidade. A própria canção e a própria letra nos transmite a necessidade desse equilíbrio para podermos nos auxiliar uns aos outros, para podermos estar atentos, para vermos os sinais e para fazermos algo uns pelos outros. Por isso, há que termos consciência de que há pessoas que não conseguem erguer-se com a mesma facilidade que nós. Há períodos na nossa vida que não nos conseguimos erguer de imediato. Precisamos de um apoio, precisamos de uma atenção, precisamos de um carinho, precisamos de um afeto, precisamos de um abraço e de um braço amigo, além do abraço, de um braço amigo para nos podermos erguer. Assim como acontece connosco, acontece com outros que precisam que nós agimos de imediato, sem preconceito e sem julgamentos, ajudamos a outra pessoa a mover montanhas, ajudamos a outra pessoa a erguer-se, ajudamos a outra pessoa a reencontrar-se, para não perdermos essa mesma pessoa. E essa pessoa pode ser uma pessoa totalmente desconhecida de nós. Visto por outro prisma, também poderemos aqui encontrar, na mesma letra da canção, que nós às vezes estamos assim não porque queremos, mas porque as circunstâncias da vida e principalmente outros alguém nos podem meter nessa situação, e ao meter-se nessa situação, e ao nos meterem nessa situação, esses outros alguém, nós podemos perder o nosso senso, a nossa capacidade de nos erguer, e por isso precisamos que outro, pois alguém, uma outra terceira pessoa, com atenção, nos ajude a erguer. Então, vamos todos pensar no erguer-se, ouvirem a canção, ela está no YouTube. Gosto também como a senhora a cantora, não consegui ver quem era a cantora, mas cantou muito bem, mas há também outros cantores que a cantam maravilhosamente bem, lhe dão uma outra intuação, e na intuação e na musicalidade da própria voz dão outra força à canção. Não quer dizer que esta senhora não tenha dado essa força à canção, mas dão outra força à canção. Mas a mensagem em si da letra da canção e da musicalidade da própria canção é essa mesmo. É o erguer-se, é o ajudar-se uns aos outros, é ajudar o outro quando se vê o outro mal, ajudá-lo a erguer-se, a transpor o obstáculo e a reequilibrar-se. Isto independentemente das crenças, das religiosidades, de qualquer tipo de religião e de qualquer tipo de credo. Isto é apenas ser-se humano. E ser-se espiritual, não é? Ser-se espiritual não é só pertencer a uma doutrina, a uma filosofia espiritual. A espiritualidade é um conjunto, é um todo, e nós temos a nossa própria espiritualidade, mesmo sem acreditarmos em nada mais, sentindo nós a esperança, vivenciando a esperança, vivenciando a crença da nossa própria força, nós já estamos vivenciando a própria espiritualidade, compreendendo a dor de si próprio e compreendendo que é mais fácil para nós compreender a dor alheia e fazermos alguma coisa então pela dor alheia para conseguirmos em conjunto todos nos erguermos num momento
de mais dificuldade, num momento de maior intranquilidade ou maior desilusão que nós possamos estar a viver a vida. Precisamos uns dos outros, não somos todos únicos, mas não vivemos só, completamente só no mundo, vivemos em comunidade, encontramos-se com os outros quando vamos ao cinema, quando vamos ao teatro, quando vamos às compras, quando vamos até à praia, nos momentos de lazer. Raramente nós vamos sozinhos, nós acabamos sempre por encontrar alguém no caminho e, portanto, nós não vivemos completamente sós. E uma vez que não vivemos completamente sós, é nosso dever olharmos à nossa volta, vermos o sofrimento que está, os problemas que existem e termos a coragem e sermos audazes e arriscar-nos em auxiliar-nos todas aqueles que nós podemos e que está dentro de nós, a capacidade de auxiliar-nos aqueles que se têm que levantar. Portanto, nada melhor do que nós prestarmos atenção com grande respeito pela pessoa humana e nos ajudarmos, não é ficarmos inertes, ou aquilo não nos diz respeito, ou não é nada comigo. Não, é termos uma ação proativa, uma ação bastante positiva que podemos fazer com que todos, mas todos, cada um faz a sua parte, com que todos então possam se sentir acompanhados e possam se erguer uma vez que caíram. Porque é normal, as crianças não nascem a andar e é normal elas, quando começam a gatinhar e a dar os seus primeiros passos, elas caírem e naturalmente elas se erguem. Quando elas não se ergam porque são os primeiros passos e com certo receio, devem os pais ajudá-la a erguer, não a erguer de imediato, mas auxiliá-la para que ela se erga sozinha, não tenha medo e recomece o seu andar, pois assim aprenderá a andar muito mais depressa. E nós somos sempre umas eternas crianças, por isso temos essa capacidade de cairmos e de nos levantarmos. Evidentemente que uns o fazem em determinadas circunstâncias completamente sem auxílio, mas outras, devido às circunstâncias serem mais gravosas, precisam de ser auxiliadas para que se possam erguer. Então, na dor, no sofrimento, na desilusão, no desamor, no desencontro, auxiliem-se uns aos outros para que todos se possam erguer. Também houve um artigo hoje que li que fiquei aparvalhado. Eu não costumo ficar aparvalhado, mas fico às vezes, que é o que está a passar-se na Polónia. Mas uma das coisas que me chocou mais foi, portanto, lá o senhor da Polónia, não é? Proibiu uma série de coisas que o povo já tinha conquistado, mas coisas que são verdadeiramente fanáticas, e utilizou as palavras do Papa no mau sentido, certamente. Porque se o Papa disse aquilo, valha-me Deus, então ele está mal de saúde, temos que rezar por ele. As pessoas às vezes são muito fanáticas no termo religioso, sejam católicas, sejam protestantes, sejam evangelistas, sejam de seitas, até as pessoas políticas são muito fanáticas. E eu detesto o fanatismo, detesto mesmo o fanatismo, até nas relações interpessoais detesto o fanatismo, detesto a teimosia, mas eu é que tenho razão. Eu tenho sempre razão. Eu nunca tenho razão. Mas já a verdade e os acontecimentos são tão relativos, porque analisados sob os diversos pontos de vista, nós conseguimos perceber como são relativos. Portanto, há que saber dar atenção, mas com
serenidade, com paz. Eu estou realmente muito preocupado neste momento com o povo polaco, porque sei que eles têm lutado muito para que aquela semi-democracia fanática deixe de atuar como está a atuar. Nota-se nos polacos que há um retrocesso da sua evolução. Nem há uma paragem, há um retrocesso naquilo que conquistaram, nos seus direitos e nos seus deveres, e agora estão a fazer um retrocesso. É pena, porque afinal de contas fazemos todos parte da União Europeia, não é? E a União Europeia serve pelo menos para os países da União Europeia serem ajudados e serem chamados à atenção das coisas que não devem ser feitas. E, portanto, é por isso que existe uma comunidade europeia e uma União Europeia. O mesmo serve para Portugal. Por isso, os políticos muitas vezes perdem a razão, uma vez que estamos inseridos na União Europeia. Há regras, há tratados, há decretos que são comuns a todos os países, que devem ser executados, respeitados, porque senão não, se é para cada um fazer o que quiser, não é muito importante estarmos na União Europeia. Portanto, a forma política de fazer as coisas também me tem desagradado muito, a política meter-se na medicina e querer, portanto, controlar a medicina, a política meter-se na justiça e querer controlar a justiça. A política é a política, tem o seu raio de ação, tem as suas normas. A justiça é a justiça, tem o seu raio de ação, tem as suas normas, mas nunca se pode confundir, nem a política pode mexer na justiça, interferir na justiça, nem a justiça pode interferir na política diretamente, só pode interferir quando existe um não respeito pelas leis. A medicina é a medicina e a política não pode interferir com a medicina, assim como a medicina não pode interferir diretamente na política, e acho que estas divisões são feitas democraticamente para isso mesmo, para não haver tanta asneirada em alguns países, inclusive ao nosso, em alguns países, e os povos sofrerem. Nós estamos aqui não é para sofrer, nós estamos para aprender, para vivenciar experiências, para realmente lutarmos por uma melhor qualidade de vida, e não é para sermos escravos de meia dúzia de pessoas que governam os países e que querem fazer de nós escravos. Evidentemente, as minhas orações estarão sempre com aqueles que estão em sofrimento e estarão sempre também com os polacos, para que eles possam resolver de uma forma, já que não pode ser de uma forma muito compreensiva, não é? De uma forma, pelo menos, aguerrida, uma forma forte, a sua problemática de estarem a retroceder e a não estar a evoluir, assim como nós em Portugal o devemos fazer em relação à política que está a ser aplicada já há alguns anos no nosso país e que não está correta, e que nos leva a ter estas condições que temos hoje de grande dificuldade, porque muitos de vós não estáis em dificuldades, mas há outros tantos, muitos mesmo, que estão em dificuldades, e é por isso que as pessoas nessa queda acabam por desistir da própria vida. E nem a medicina tem o direito de fazer com que alguém desista da sua própria vida, nem a política tem esse direito. Porque se eu não tenho o direito de tirar a vida a ninguém, porque senão sou punido pela própria justiça, também a medicina não tem esse direito, e é aí que a justiça deve interferir na medicina, e a política também não tem esse direito, e é aí que a justiça deve também interferir na política. Portanto, há uma série de problemas que estão subjacentes à nossa própria estadia neste planeta Terra. E nós
temos que aprender lentamente, com calma e serenidade, mas às vezes sendo aguerridos. Eu dou-lhe aqui outro termo na palavra, mas vou usar esta palavra, ser aguerridos, de modo a que possamos provocar e sermos os grandes movimentos de mudança e não esperar que eles façam uma mudança de forma a prejudicar a maioria, ou seja, que as atitudes deles não beneficiam o bem comum, pelo contrário, beneficiam um bem muitas vezes pessoal, fanático, um bem para eles próprios, para os seus familiares, para os seus comparsas e não o bem comum. Portanto, também é preciso às vezes ver que o país está doente e precisamos de erguer o próprio país. Precisamos todos de erguer o próprio país, seja o nosso, seja o polaco, sejam os polacos a erguerem-se de modo a que possam, na verdade, encontrar um pouco de paz e recuperar aquilo que está perdido. Temos que também temos que ser honestos e temos que ser sinceros em perceber que aquilo que é mais agradável para mim pode não ser tão agradável para ti. Então, também temos que ir por essa via de entendimento para podermos realmente termos uma atitude equilibrada e uma atitude benéfica e não prejudicial à maioria. Portanto, é uma reflexão que eu queria fazer hoje para ficar descansado, para ver se tenho um bom fim de semana, e então eu queria fazer essa reflexão para vocês e por isso eu quis vos falar hoje desta letra, desta canção, Erguer-se. E ela aqui foi cantada pela Andra Day. E eu, então, é interessante, não é? Muito interessante. E eu gostaria que vocês pensassem um pouco na própria canção e ouvissem-na, então, ouvissem-na mesmo, ouvissem-na algumas vezes durante o dia para que vós pudesseis, assim, saber para que vós assim pudesseis saber a forma, eu agora perdi a canção, é engraçado, a forma, não sei ir buscar, não sei não, está aqui, acho, a forma como vocês a têm. Vou pôr um bocadinho para vocês ouvirem. Broken down and tired of living life on the merry-go-round. You can't find a fighter, but I see it in you, so we gon' work it out. Mountains, we gon' work it out. Mountains, and I rise like the day. I rise up
silence is quiet, and it feels like it's getting hard to breathe. And I know you feel like dying, but I promise we. E também é engraçada a Teresa Mota e pôs aqui You Rise Me All Up. E era dessa canção que eu queria falar, não era bem desta. Mas no domingo eu falo das duas canções outra vez, porque hoje atrasei muito e há algumas pessoas que não estão, e vou falar dessa. Por isso, Teresa, há um vídeo no YouTube que eu vi que aparece uma imagem de pessoas que já desapareceram e que essa canção aparece. Se conseguir esse vídeo, manda-me depois para o meu mensageiro, que essa também é a canção que eu queria falar um pouco. Esta era uma delas, mas essa era a principal por uns acontecimentos que se deram e nunca é tarde demais. E depois, noutra altura, eu falarei nessa, que essa sim é a fé, é muito espiritual também. Mas esta é muito humana e é por isso que eu pus esta, e tem o cariz da espiritualidade, porque nós somos seres espirituais encarnados. Portanto, pois é uma que tem um vídeo por trás que aparece pessoas que faleceram de uma forma estranha, e depois a canção aparece, que é esta que a Teresa Mota disse, e era essa que eu estava à procura, nem era esta. Por isso é que eu tive que depois vir ler esta, mas esta também está de acordo àquilo que eu queria transmitir a vocês hoje na minha reflexão para vocês todos. Está bem? Agora vamos passar à oração, porque não vou estar muito mais tempo, mesmo assim já estou há 43 minutos com vocês. Vou-vos desejar um bom fim de semana, um sábado e um domingo, e domingo à noite cá estarei mais cedo, porque hoje atrasei-me o meu trabalho todo, e depois eu às vezes tenho que me concentrar e descansar um pouco, e foi por isso que eu hoje me atrasei mesmo, porque realmente atrasei-me, e pronto, não me vou explicar mais, só vou dizer que me atrasei, e peço desculpa por me ter atrasado, porque eu era para começar às 10 horas, mas não deu de todo. Mas no domingo estamos cá, então, às 10 horas. E não se esqueça, Teresa Mota, de enviar, então, essa, uma vez que eu tenho esta, mas eu queria aquela mesmo, que passa as pessoas que já desapareceram, e onde ela faz-se conseguir enviar esse vídeo, que eu vi umas poucas vezes no YouTube, mas esqueci-me de arrecadar e não a encontrei agora. Pronto. Parece-me estarem todos bem. Estão? Acho que sim. Estão prontos para o fim de semana? Muito bem. Eu não tenho sabido os números do Covid, quis-me despegar um pouco disso, e portanto, também, se alguém me quiser informar na realidade como é que está o Covid, depois me mandem uma mensagem, que é para depois eu ver como é que estão as coisas, porque esta semana, durante a semana toda, se os números fossem dados, certamente nós sabíamos que havia uma gravidade muito grande, devido à forma como foi feito o desconfinamento e devido à forma como as pessoas continuaram a comportar. Continuam a comportar. Continuam, não é? Continuaram. Não se esqueçam de usar sempre máscara quando houver muitas pessoas juntas. E não se esqueçam de continuar a fazer o distanciamento social. Houve um estudo italiano de uma universidade credível que saiu e que apontou que quem tem Covid, mais idoso mesmo vacinado, que a probabilidade, aí que tem outras patologias agregadas, a possibilidade de morte é realmente uma percentagem muitíssimo alta. Portanto, como eles fizeram só estudos aos mais velhos, aos mais idosos, e chegaram à conclusão que aqueles que têm patologias, olha, uma das patologias eu tenho e vem lá, nesse relatório científico, nesse estudo científico, portanto tem mais a probabilidade de se apanhar o vírus, mesmo que esteja vacinado, tem mais probabilidade de morte
depois com outras consequências do vírus. Por isso, há pessoas que têm doenças pré-existentes que ainda não se desenvolveram, a vacina ajudou algumas a desenvolver-se, não é? Apanhando o vírus, então elas desenvolvem-se mais rapidamente e isso pode levar a pessoa à morte. Por isso, façam um favor a vocês próprios, tenham respeito por vocês próprios, cuidem-se e tenham cuidado. Continuem a usar a máscara, independentemente da lei dizer que não vale a pena usar na rua, sim, desde que não estejam junto a muita gente. Não pode haver muita gente, não pode haver estes ajuntamentos que se está a dar, até porque me parece que apareceu uma nova variante, da variante Delta, não é? Já foram apanhados alguns casos e vocês sabem que essa é a mais transmissível e é essa que está a predominar. E as vacinas que foram dadas, mesmo a terceira dose da vacina que está a ser dada, não vai de forma alguma proteger, pode aliviar minimamente, não acredito que alivie numa grande percentagem, seja em que idade for. Acho que é mais o sistema imunológico dos mais novos que está mais forte, mas mesmo assim, se estiver frágil, também não os protege. Portanto, as variantes ainda estão, não existem vacinas para as variantes, por isso não vale a pena estar a carregar o nosso sistema imunológico com vacinas para um vírus que, em princípio, o vírus primário, quando apareceu, já está quase desaparecido. Existem as variantes, é que as variantes que nós, neste momento, nos temos que preocupar e é assunto sério. Também houve um estudo que foi feito, que a Organização Mundial de Saúde fez, e que recebeu o estudo em que vamos ter mais um ano de pandemia, evidentemente por interesses até uma questão de farmacêuticas. Eu até fiquei horrorizado com aquilo que li e não vos vou transmitir, mas fiquei horrorizado. Portanto, as pessoas andam a tentar se enganar umas às outras, não vale a pena, porque aquelas pessoas que tentam enganar os outros são as pessoas que estão a enganar-se a elas próprias. Não estamos em período nenhum e agora vem aí, estamos no outono e vem o inverno e vem aí o vírus da gripe. Muitas pessoas não sabem, mas há um estudo que concluiu há muitos anos, e é um estudo sábio, que a vacina da gripe nos homens funciona muito pouco. A percentagem também de proteção da vacina da gripe na geral é entre 33% a 40%, portanto não é nada para ir além. Nas mulheres funciona a vacina, mas nos homens não, por causa da testosterona. Portanto, há sim estudos que são feitos por gente séria, por gente credível, não é por gente famosa. É engraçado, não é por gente que se vende, é por pessoas mesmo. É estudos feitos por cientistas que são humanos e que também têm uma certa espiritualidade, e nós devemos prestar atenção aos pequenos sinais, porque nós sabemos perfeitamente, se quisermos, quando existe a mentira e quando existe a verdade. Está bem? Bem, então, bom fim de semana para todos, e vou só fazer uma oração a partir deste momento. Vós que sois os nossos mentores espirituais, e vós que sois os nossos espíritos guias, e vós que sois o nosso objetivo, aproximai-se de nós. Todos nós, neste momento, estamos a viver num mundo que não estávamos preparados conscientemente, embora a nossa essência saberia de alguma forma que nós iríamos passar por uma fase assim. Nós temos passado várias fases, são fases repetitivas, temos consciência que não temos feito o nosso aprendizado com honestidade e com verdade, e sobretudo com muito amor e muita compaixão. Por isso pedimos-vos a vós, seres espirituais, seres energéticos, pedimos-vos perdão, porque realmente somos frágeis, e pedimos a vós, estamos um grande pedido de auxílio para todos nós, para toda a humanidade, para que o homem, a mulher e a criança sejam mais fortalecidos, para que possam ser instruídos pelas energias
é preferível ser instruído pelas energias e pelo movimento energético do que por outros movimentos que falham pelo seu preconceito, pelas suas ideias pré-concebidas, pela sua forma de transmitirem a mensagem, manipulando os povos e as nações. Por isso, a maior ajuda e a ajuda mais acertada é a vinda daquilo que poderá ser considerado o paranormal, poderá ser considerado o nosso subjetivo, que sois vós, nossos amigos espirituais e irmãos espirituais, que sois vós energias de todos os lugares, de todos os tempos e de todos os espaços, e que sois vós o universo que transmitis para nós o equilíbrio que precisamos dele, e que sois vós subjetivo de todos os subjetivos, a grande grandeza do amor, a forte e inabalável fé, a esperança e caridade, a forte e inabalável o acreditar em si próprio e o acreditar na sua própria essência vivencial e experiencial. Nós sabemos que temos que fazer o trabalho de casa, mas muitas vezes nós somos um pouco preguiçosos, descuidados, e somos um pouquito, é pouquito, mas é mais do que suficiente, somos um pouquito, esperamos que os outros resolvam e tomem atitudes que somos nós próprios que temos que tomar. Não estamos a negociar convosco, estamos um pouco perdidos, é verdade, neste mundo. Não estamos a permitir que vamos nos comportar melhor, porque nós já nos conhecemos, sabemos que somos frágeis e que muitas vezes nos falta a força, somos desmotivados, não temos a motivação necessária. Temos que efetivamente reconhecer isso e começar a tomar uma melhor atitude e a tomar uma ação maior em relação aos factos vigentes na nossa sociedade, no nosso ambiente, no nosso mundo e junto da enormidade da nossa própria humanidade, junto de todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, respeitando, ajudando e, sobretudo, amando-nos, porque nos amando nós conseguimos e somos capazes de amar tudo o que está à nossa volta. E hoje a oração é assim, meus bons queridos irmãos espirituais, é feita no silêncio da esperança, é feita no silêncio da realização, é feita no silêncio da evolução, é feita no silêncio da própria força. É por isso que emanamos para o espaço e para vós mesmos, toda esta nossa preocupação e este nosso pedido de envolvimento e de compromisso para com a nossa própria espiritualidade. A nossa eterna gratidão ao subjetivo, aos nossos amigos espirituais, aos nossos anjos e arcanjos, a todas aquelas crenças criadas pelo homem ao longo de todas as existências que nos levam sempre à libertação e a sermos seres espirituais encarnados melhores do que somos. Bem-aja, bons amigos, e a vossa bênção se estenda sobre todos nós e que cada um de nós seja intuído da melhor forma de
viver a vida transportando connosco todos aqueles que nos rodeiam e que nós temos capacidade de auxiliar e de transportar para o patamar seguinte. A nossa imensa e sincera gratidão. Bem, olha, despintei-me tudo. Bem, e dou por terminada a nossa jornada de oração, pedindo mais uma vez desculpas por ter chegado atrasado e esperando que vós continuais esta jornada de oração na vossa mente e no vosso ser até domingo, está bem? Bem-aja a todos e não vos esqueceis de orar uns pelos outros. Orai por vós próprios e orai também pelos outros que vierem à vossa mente. O mundo precisa, o mundo está esperando pelas vossas ações, o mundo está esperando pela vossa evolução e a espiritualidade está atenta a toda a vossa ação, a todo o vosso caminho, está atenta àquilo que vós precisais para serdes ou deixares fluir à vossa consciência o que melhor há em vós. Bem-aja, boa noite, um bom fim de semana, um fim de semana de alegria, não de tristezas, e por favor, se não querem cuidar dos outros, cuidem ao menos de vós próprios. Bem-aja a todos e até domingo.